1 Reis 17, verso 2. Depois veio a ele a palavra de Iau, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra de Iau, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E Iau dos exércitos mandou Elias se retirar. Ele falou: vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foi-se e fez conforme a palavra de Iau. E depois que de um tempo, aqui está dizendo, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado o dia, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Começou a faltar água para Elias. Será que Iau dos exércitos esqueceu de Elias? Claro que não. Iau dos exércitos, ele não pensa como nós pensamos. Ele prepara tudo. Verso 8. Então veio a ele a palavra de Iau, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, em um vaso um pouco de água que beba. E indo ela, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive, Iau, teu Iau, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Iau dos exércitos vive, ela fala. Porém ela disse: vive, teu Iau, que nem um bolo tem. Não tem um bolo para comer, e na sua botija não tem azeite. E veis aqui, ela fala: apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze ele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz Iau de Israel: a farinha da panela não te acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que Iau dê chuva sobre a terra. Verso 15. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Por quê? Porque ele falou aqui: porque assim diz Iau dos exércitos de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que Iau dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. É a fé, irmão, é a confiança. Temos que fazer de acordo com a palavra de Iau e Iauxa. E conforme a palavra de Iau, verso 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra de Iau que ele falara pelo ministério de Elias, viu, irmão? Através de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, e a sua doença
se agravou muito, até que nele não houve fôlego, ou seja, saiu todo o sopro de Iau da vida daquele menino. Se Iau dos exércitos tirar todo o sopro, estamos mortos. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Iau? Iau abençoou aquela mulher com alimento, a farinha e o azeite. Ela agradeceu. Depois, com a morte do filho, ficou desorientada. Por isso que ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Iau? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou a Iau e disse: ó Iau, meu Iau, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Lembra que eu falei, irmão? Só Iau tem direito de tirar a vida. Por isso que Elias foi sábio em falar. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou a Iau e disse: ó Iau meu Iau, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele, ou seja, o sopro torne a entrar nele. E Iau ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e entrou do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vê aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Iau, e que a palavra de Iau na tua boca é verdade. Ela mudou todo o seu conceito, seu pensamento a respeito de Iau dos exércitos. A palavra de Iau dos exércitos na boca de um obediente, de um servo que obedece, é a verdade. Iau soprou de volta a vida para aquele menino. E ele pode soprar de volta a vida para muitos que estão sem vida. Mas o que eu quero falar? Os que estão sem vida são aqueles que ainda não aceitaram o Filho, Yahshua. Por quê? Estou falando de vida espiritual. E aquele menino viveu, reviveu e deu alegria à mãe. E com certeza ela aqui louvou e adorou, porque ela fala aqui: agora que tu és, conheço que tu és homem de Iau, que a palavra de Iau na tua boca é verdade. Ela já glorificou Iau dos exércitos só em falar assim. Portanto, nós não podemos desanimar, temos que ter fé, irmãos. Muitas das vezes passamos um momento difícil e pensamos que não vamos resistir. Mas Iau dos exércitos, ele sabe até que momento nós vamos suportar essa dificuldade. Iau dos exércitos não deixará faltar, não deixará acabar o azeite da botija. O Espírito Santo dele vai estar conosco sempre. Não faltará a farinha na panela, não se acabará. A palavra de Iau está conosco, o Espírito dele também está conosco, e assim seja.